Hotep, no meio de várias reflexões, eu fico pensando que o olhar muda quando a gente passa a trabalhar fora de doutrinas, de sistemas doutrinários, porque a gente não vê as coisas, a não feitura das coisas como o castigo, né? Se eu não faço assim, eu sou castigado. Se eu não faço assado, eu sou castigado. Se eu falto à missa, é pecado. A gente não tem essa perspectiva mais quando se afasta dos sistemas doutrinários, né? E aí, sem colocar aqui em questão o que é bom, o que é ruim para cada um seguir, acho que a gente segue aquilo que em algum momento faz sentido pra gente. Como eu já segui, né? Mesmo que comecei a seguir inconscientemente. Majoritariamente, todos nós damos início aí na vida religiosa / espiritual através dos nossos pais, dos nossos parentes, e acabamos conhecendo religiões nas quais basicamente são o que eles seguem. Mas eu tenho refletido muito sobre como calar pesa de uma forma íntima. É como se você soubesse de uma verdade e você resolve não contar, sabendo que isso pode prejudicar muitas pessoas. A não revelação pode prejudicar muitas pessoas. E ainda que a gente seja descreditado muitas vezes pela nossa fala, pelos nossos acessos, pela nossa sabedoria, pelas coisas que chegam até nós, nós que estamos aí em prol do trabalho desperto, da luz. Essa coisa, né, de usar esse rótulo do trabalhadores da luz é lindo, mas eu entendo que em algumas vezes, ou em algumas falas, pode parecer uma arrogância, como se, nossa, nós somos os trabalhadores da luz, a sociedade está adormecida, então eles estão abaixo de nós. E é delicado, né? Hoje, falar as coisas assim num canal de internet, onde as coisas se disseminam muito forte, muito rápido, e que as pessoas muitas pessoas, né, chegam já com uma trava já da não compreensão, estão até preparados para o ataque do que elas não compreendem, né? E tudo bem, porque em algum momento desse caminho todos nós compreendemos menos ou quase nada. E tenho refletido sobre esse não falar, sobre esse omitir a verdade, ainda que a gente não tenha muito crédito nos nossos meios sociais muitas vezes, e até para quem acessa os nossos conteúdos. E eu parei e pensei comigo mesma, mas eu não estou querendo convencer ninguém de nada. Nós não estamos querendo, em sua maioria, não estamos querendo convencer ninguém de nada. O que a gente faz, eu tenho soado muito, muito para mim nos últimos tempos, a parábola do semeador da Bíblia, né? Que as sementes são lançadas, algumas caem em solo fértil, outras em solos pedregosos, outras em solos secos, outras em solos cheios de raízes e espinhos. E a partir daí, cada semente, né, lançada, o semeador não deixa de fazer o trabalho.
mas a partir da semente, do terreno, cada semente germina ou morre. E aí, quando a semente sai das nossas mãos, sai das mãos do semeador, o trabalho já foi feito. Não há omissão. O semeador não deixou de lançá-las à terra, ainda que sabendo que, né, depende agora do solo. Então já sai das nossas mãos a responsabilidade de como aquela mensagem vai chegar no coração do outro. Se o solo daquele coração está fértil para receber. Se ele está no momento de entender, de compreender, de se estar aberto a receber todas essas inúmeras informações de tanta importância sobre a transição planetária e não só, né, de forma comportamental, pensando em quinta dimensão, de forma social, né, não só espiritual no âmbito que se diz sobrenatural, mas no que diz respeito à convivência com o outro e consigo próprio, né? E entre inúmeros acessos e mensagens e viagens astrais e visitas de mentores, enfim, de coisas que eu sei que são cabais, sabe? Eu me senti um pouco assim, né? A gente não tem mais tempo de pensar em ser atacado, de ter medo. Não dá tempo de ter medo mais, de deixar de falar, de omitir por medo de ser atacado, por medo de ser descreditado, às vezes nem atacado, simplesmente o descrédito, né? Porque muitas verdades pra gente que tá num certo grau de despertar, tá tão na cara que a gente às vezes se pergunta como as pessoas não estão vendo tudo que está acontecendo. E tudo bem, porque a gente já esteve nesse estágio também, em algum momento dessa encarnação, né? Uns mais, outros menos, né? Alguns já nasceram aí um pouco mais antecipados, alguns um pouco menos, alguns não entendiam os sinais e fomos, né? Subindo esses degraus. E com isso, eu penso que falemos, expunhamos o que a gente sabe. É uma comparação que a gente acaba fazendo muito, né, na nossa fala por conta de ser uma figura de suma importância na nossa espiritualidade e na história também, que Jesus Cristo, Sananda, também foi taxado de louco, também foi descreditado, também foi, sabe, foi renegado, renunciado, foi traído, sabe? Foi expulso de lugares e proibido, e, enfim, e é atacado. E ele nunca deixou de pregar o que ele veio pregar, né? E o próprio mesmo já deixou essa mensagem, né? Que poderíamos nós fazer muito mais, até muito mais do que ele fez aqui. E com isso fica essa reflexão, assim, eu tô muito nesse diário pessoal, mas trazendo aqui como uma reflexão aqueles nos quais se conectam, porque afinal eu também não tô aqui para tentar convencer ninguém de nada. É lógico que a gente às vezes se entristece quando vê uma pessoa que a gente ama completamente chafurdada na lama e da ignorância e que não quer enxergar e que ainda nos ataca quando a gente quer dar uma palavra, não como convencimento, mas uma palavra de paz mesmo, uma palavra pacífica,
né? Um tratamento diferente do que foi inicialmente nas relações, sobretudo para quem convive com a gente muito tempo e sequer está compreendendo as mudanças, né? As nossas mudanças físicas, as nossas mudanças de comportamento, as nossas mudanças na alimentação, a nossa mudança na fala, no agir, nas crenças, na sexualidade, né? Que para eles são mudanças, mas para nós são descobertas, né? É o véu sendo dissolvido pouco a pouco. A gente se entristece e, se não controlar, a gente até se enraivece, né? Somos humanos, por se perguntar como eles não estão enxergando. E quando a gente olha e fala, tá, há 10 anos atrás, talvez eu não tinha essa percepção, não desse tamanho, não tinha os acessos dessa magnitude, né? Mas a gente segue fazendo. Eu acho que é isso, é a hora é agora, não dá para esperar. Eu com meus perfeccionismos, né? Sou uma pessoa metódica, gosto das coisas direitinho, gosto de, sabe, a fala tem que sair perfeita, o cenário, a capa do YouTube, tudo. E isso foram sendo travas, porque são condicionamentos terrenos para que a gente não haja, né? No nosso dia a dia, nos nossos potenciais máximos e também no trabalho espiritual, né? Então, contra esse meu eu inferior, eu luto e tô trazendo da forma que puder, da forma que der, da forma que for viável, da forma que sentir as leituras, as mensagens, as orações, as canalizações, os segredos, se assim posso dizer, os acessos a essas outras dimensões, esses outros seres, ainda que surjam terceiros a quem vão posteriormente criticar ou rir, né? Enfim, eu acho que o trabalho maior é a gente conectar quem está do outro lado, para que o outro do outro lado entenda que ele também não está sozinho, e que ele não está louco, que ele está são, que tudo isso é real e que tem alguém, e tem um monte no mundo inteiro no mesmo caminho, na mesma conexão, né? A gente que não está num lugar de destaque na sociedade, como os grandes espiritualistas, né, amigos aí, os grandes mestres que a gente, né, acaba também muito estudando através deles, buscando conhecimento através deles também, mas sendo lá o nosso próprio conhecimento, entender que nem tudo, que tudo, as coisas não estão escritas em pedra e que cada um, apesar de ser o todo, cada um tem o seu acesso, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu guia, os seus guias, cada um veio aqui para fazer de uma forma esse trabalho de buscador da verdade e de mostradores da verdade também. Alguns vão trazer isso através de filmes, outros de música, outros de canalizações faladas, outras através de dança, de expressão corporal, de instrumental, de cura holística, de profissões de auxílio ao próximo, sabe? De ONGs, da abertura de ONGs, de um trabalho filantrópico. Então, vamos fazer como der, com o que a gente tem. Hoje a gente tem uma ferramenta muito útil, que é a internet, que possibilita que a gente tenha num telefone, a palma da mão, vários recursos como é esse
que eu estou usando aqui, um gravador simples dentro do aparelho de telefone, com uma internet que vai me possibilitar subir esse vídeo, esse áudio, para que outras pessoas se conectem e outros conteúdos também, né? Algumas conexões que a gente pode fazer quando pode fazer em tempo real, né? Com pessoas de vários lugares do mundo. Então, não há por que não fazer, sabe? Não há o que temer agora. Não tem o que temer. A única coisa que a gente deveria ter temido ou temeu em algum momento foram esses acessos de seres que a gente não conhecia, que não é comum aos nossos olhos, mas que quando a gente se abre, a gente entende, sente que não são diferentes, tão diferentes assim. São na questão biológica, né? Mas que são como nós, que são parte de nós, né? Seja quais egrégoras forem, né? Orixás, irmãos galácticos e tantas outras divindades, entidades, egrégoras, chamem como que queiram chamar. Eles não são maior ou menor, melhor ou pior. Eles são como nós. Eles são parte de nós. E é isso, é um diário reflexivo. Aqueles todos que queiram acessar e segurar a minha mão aqui, energeticamente, para que a gente possa ter força e coragem e resiliência para se manter no trabalho, fazendo, falando, curando, cantando, dançando, sorrindo, trabalhando de tantas formas, de tantas maneiras, para que a gente possa crescer mais e possa atravessar esse grande portal, né? Que é essa vivida de quinta dimensão. Eu quero muito viver plenamente nessa consciência e que a gente possa plantar semente, sabe? Independente do solo. Que a gente saiba que a semente está lá. Então a gente está criando possibilidades. E o trabalho também, quando a gente trabalha, isso também nos dignifica, né? Nos preenche, nos faz mais feliz. Então, às vezes, a gente não pode fazer aquele trabalho com a maestria que a gente gostaria, como eu falei, eu própria, tão metódica, mas a gente faz como dá. O importante é fazer, porque o tempo todo vem os desafios, né? E o outro lado também, dos irmãos que estão longe da luz, que vão criar também, ajudar a criar barreiras, ainda mais nesse momento. E a gente não está aqui para olhar para a barreira, né? Vamos ser a água que contorna a pedra. Sejamos a água que contorna a pedra. Como nas cachoeiras de Mamãe Oxum. É isso. Desejo que a gente continue sempre e cada vez mais unidos. Não somos santos, não somos perfeitos, não somos namastê o tempo todo. Estamos nessa experiência, não é a mensagem de santidade na qual eu quero passar aqui, mas que meu coração nesse momento está cheio de alegria por partilhar com quantas pessoas puderem e vierem ouvir aqui essa mensagem, como tantas outras aqui. E nos outros canais também que a gente tem aí, né? Os canais sérios também, de outros irmãos. É isso. Cheirinho da bruxa. Anko Ja Seneb. Tchau, tchau.